O subtema que nos foi repassado para hoje foi Vivendo uma Vida de Fé como Referência. Eu gostaria que a amada igreja, especialmente os adolescentes, repetissem após mim e dissessem: Vivendo uma vida de fé como referência. E, para tanto, eu gostaria de pedir a todos os irmãos que abrissem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 5, os versículos 10 ao 12, foi justamente o texto bíblico que também foi nos repassado pelo nosso pastor presidente, pelo departamento também de uniões de adolescentes aqui no estado de Pernambuco. Daniel, capítulo número 5, versículos 10 ao 12, assim nos diz a palavra do nosso Deus. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: Ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, queridos adolescentes, o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler fala sobre o banquete de Beltesazar na Babilônia. Esse banquete, essa festança desregrada, foi marcada pela ostentação, porque só para que tenhamos ideia, dentre os grandes, somente os grandes e nobres que participaram dessa festa, havia 1000 homens, fora as mulheres e as concubinas. Assim que esse banquete foi marcado pela ostentação, foi marcado pela imoralidade e foi marcado pela idolatria. E a Bíblia nos diz que em determinado momento dessa festa, desse banquete, já sob o efeito do vinho, e a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 20, versículo número 1, que o vinho produz zombadores. E lá para as tantas da festa, sob o efeito do vinho, nos diz a Bíblia que Beltesazar cometeu um sacrilégio. Ele mandou buscar os utensílios de ouro da casa do Senhor, do templo de Jerusalém, que havia sido saqueado quando do cativeiro da Babilônia, o início do cativeiro da Babilônia. E ele queria que fossem buscar esses utensílios, para com esses utensílios continuar se embriagando e continuar naquele banquete extravagante. Isso foi uma afronta ao Deus de Israel. Isso foi uma afronta à santidade do Deus de Israel. Aqueles utensílios, nos diz a Bíblia, haviam sido consagrados com a finalidade de serem utilizados somente no templo do Senhor, no templo do único Deus verdadeiro. Está escrito em Números capítulo 7, versículo 1 o seguinte: E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu e o santificou. Moisés ungiu o tabernáculo e santificou o tabernáculo. Mas nos diz a Bíblia que Moisés também ungiu todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou. De maneira, queridos adolescentes, querida igreja, que todo e qualquer uso daqueles utensílios fora do propósito divino, fora do ambiente do templo de Jerusalém, seria considerado uma profanação. E foi exatamente isso que aconteceu naquele banquete, porque os utensílios da casa do Senhor, consagrados ao Senhor, à santidade do Senhor, foram misturados com os utensílios consagrados aos deuses babilônicos. E é claro, naquela mistura, para que o banquete prosseguisse, isso, é claro, queridos irmãos e queridos adolescentes,
não iria acabar bem. Com essa atitude, além de escarnecer do Deus Santo, que reprova a imoralidade, quem diz amém por isso, irmãos? Que reprova a bebedice, que reprova a idolatria. Belsazar estava, além de profanando os utensílios, preste atenção nisso, ele estava, no mínimo, equiparando o Deus de Israel com os deuses da Babilônia. E por que nós estamos dizendo isso? Porque os utensílios estavam na casa do Deus babilônico. Está escrito em Daniel capítulo 1, versículo número 2, que quando Nabucodonosor saqueou o templo, ele mandou colocar os utensílios da casa do Senhor dentro do templo do Deus babilônico, o Deus Bel. E Belsazar não tinha uma compreensão espiritual de que o povo judeu estava no cativeiro, não porque Deus não tinha poder para livrá-los das mãos de Nabucodonosor, mas o povo estava no cativeiro porque o povo havia pecado insistentemente contra Deus, havia quebrado a aliança com Deus, de forma que o povo judeu não foi para o cativeiro por falta de proteção, o povo judeu foi para o cativeiro por falta de comunhão. Deus permitiu que o povo fosse levado e sofresse dores atrozes, terríveis angústias, justamente porque pecaram contra Deus, porque quebraram a aliança com Deus, porque perderam o respaldo divino, porque perderam a proteção divina. E Deus só tem negócio com quem tem negócio com Ele. Ele, uma vez quebrada a aliança, deixou o seu povo de mão. Seus irmãos estão entendendo? Digam amém. Amém. Mas quando Belsazar mandou buscar os utensílios, Belsazar não estava mais afrontando o povo desobediente e o povo rebelde abandonado pelo Senhor, ainda que temporariamente. Quando Belsazar mandou buscar os utensílios da casa do Senhor, ele estava afrontando agora o próprio Deus de Israel. E eu quero dizer com todas as letras na noite deste dia, que ninguém, absolutamente ninguém, pode afrontar o Deus de Israel e sair ileso. Ninguém pode zombar e escarnecer de Deus sem que um dia, cedo ou mais tarde, chegue a colheita, e uma colheita amarga. E é possível, queridos, com essa atitude de Belsazar em relação aos utensílios da casa do Senhor, que foram buscados para com eles continuasse aquele banquete profano, traçar um paralelo com o episódio ocorrido nos tempos de Samuel, quando a Bíblia nos diz que a Arca da Aliança foi roubada. E a Arca da Aliança, numa peleja que houve entre Israel e os filisteus, a Bíblia nos diz que a peleja foi travada e Israel perdeu a batalha. Israel perdeu aquela guerra. E o que foi que aconteceu? Nos diz a Bíblia que os filisteus roubaram a Arca da Aliança de Israel e levaram para a sua terra, levaram para Asdod. E fizeram isso pela mesma razão com que Deus permitiu que o povo judeu fosse para o cativeiro babilônico, porque pecaram contra Deus, porque perderam o respaldo divino. E quando a arca foi roubada, aquela arca que era tida como um amuleto mágico, quase que na concepção de muitos dos israelitas, foi levado para Asdod, terra dos filisteus. A Bíblia nos diz que lá em Asdod havia um templo erigido ao deus Dagon, Deus com D minúsculo, dos filisteus. E qual foi o grande erro dos filisteus? Foi que, quando levaram a Arca da Aliança, colocaram dentro do templo do deus Dagon e colocaram ao lado da estátua de Dagon. Em outras palavras, os filisteus estavam dizendo: olha, o deus Dagon é do mesmo tamanho do Deus de Israel. Ou até mesmo, o Deus Dagon é maior do que o Deus de Israel, porque o Deus de Israel não conseguiu dar vitória a Israel na peleja contra os filisteus. Então vamos colocar a arca ao lado do Deus Dagon. O que foi que aconteceu? No dia seguinte, quando eles foram entrar no templo, seja para oferecer sacrifícios ou para a manutenção daquele templo, eles perceberam que a estátua de Dagon estava caída diante da Arca da Aliança, com o rosto em terra.
Era como se Deus estivesse dizendo: ninguém se iguala a mim, ninguém se compara a mim, ninguém é do meu tamanho, ninguém pode ficar ao meu lado. Eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o Deus dos deuses, eu sou o Rei dos reis, eu sou o maioral dos maiorais, e diante de mim todos e tudo tem que se prostrar com o rosto em terra para reconhecer que eu sou o Senhor. Quantos podem levantar a mão para glorificar o único e verdadeiro Deus? Mas aí, queridos, a Bíblia nos diz que eles, quem sabe, pensaram: olha, quem sabe um vento entrou aqui no templo de Deus Dagon durante a noite, derrubou a estátua, ou algum animal entrou e derrubou essa estátua, e colocaram novamente Dagon junto da arca da aliança, que representava a glória do Deus de Israel. No outro dia foi pior, porque Dagon estava com o rosto em terra novamente, mas dessa vez com a cabeça cortada e com os braços cortados, só estava o tronco. Era Deus dizendo: Dagon tem olhos, mas não vê. Dagon tem ouvidos, mas não ouve. Dagon tem boca, mas não fala. Dagon tem mãos, mas não age. Dagon não sabe se defender. Dagon não sabe se conduzir. Somente Ele, o eterno Deus, o Deus de Israel, que é o Deus da igreja, que é o Deus que está entronizado aqui nesta segunda noite de congresso de adolescentes, Ele e somente Ele é o Senhor. Você pode dizer ao adolescente que está do seu lado, diga para ele assim: só o Senhor é Deus. Pode adorar, pode glorificar, pode exaltar o Deus dos deuses. Ele está aqui. E a Bíblia nos diz que depois daquele sacrilégio por parte dos filisteus, Deus começou a ferir a terra dos filisteus gravemente. E com a Babilônia não haveria de ser diferente. Quando estavam se embriagando, nos diz a Bíblia, voltando para o banquete de Belsazar, adorando os seus deuses, cometendo todo tipo de excessos, enquanto eles estavam lá, naquela festança, nos diz a Bíblia que apareceram uns dedos de mão de homem, escrevendo numa parede iluminada por um castiçal. E aqueles dedos estavam escrevendo uma sentença. E pela sentença, aqueles dedos eram os dedos do próprio Deus. É interessante a reação de Belsazar, porque está escrito em Daniel capítulo 5, versículos 6 e 7 o seguinte: diante da cena, o seu rosto, o rosto de Belsazar ficou pálido de medo, os seus joelhos batiam um contra o outro, as suas pernas vacilavam, o rei ficou descompensado, desorientado, desnorteado, e começou a gritar no meio do salão, e começou a gritar e dizer: mandem chamar os encantadores, mandem chamar os adivinhos, mandem chamar os astrólogos. O maior monarca da terra não suportou ver os dedos da mão de Deus escrevendo uma sentença contra ele. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer que bastam os dedos de Deus para esmagar os maiores reinos deste mundo. Foi assim lá no Egito. Nos diz a Bíblia em Êxodo capítulo 8, versículo 19, quando da terceira praga. Na primeira praga, a Bíblia nos diz que as águas foram transformadas em sangue, e os encantadores e os magos do Egito fizeram o mesmo. O faraó disse sim, façam o mesmo, eles fizeram. Na segunda praga, a Bíblia nos diz que as rãs foram atraídas para o Egito, e os magos e encantadores conseguiram fazer o mesmo. Mas na terceira praga, a Bíblia nos diz que o pó da terra foi transformado em piolhos. E quando o pó da terra foi transformado em piolhos, Faraó chegou para os encantadores e disse: façam a mesma coisa. Aí os encantadores disseram: Faraó, foi até aqui e não mais adiante. O poder dos encantadores foi até aqui, o poder das trevas foi até aqui. A partir de agora, Faraó, é o dedo de Deus que está agindo na terra do Egito. Aleluias. Olha, a partir de agora, Faraó,
eles entraram no terreno único e exclusivo do Deus único e verdadeiro. Eles estão andando no terreno da criação. É impossível, Faraó, pegar matéria inanimada e transformar em um ser vivo. Até hoje é assim. É a lei da biogênese. Vida só pode provir de vida. Assim que Deus e somente Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus estava dizendo: eu vou esmagar o Egito com o meu dedo. E agora, esses dedos de Deus aparecem escrevendo a sentença contra a maior potência da época de então, que era a Babilônia. É interessante, adolescentes, querida igreja, que os dedos de Deus, que haviam escrito palavras de vida para a nação de Israel, lá no cume do Monte Sinai, naquelas tábuas, agora, esses mesmos dedos estavam escrevendo uma sentença de morte e de destruição para Belsazar e a Babilônia. Belsazar, diz a Bíblia, ordenou com força, aos gritos, a entrada dos sábios e astrólogos e prometeu uma honraria sublime a quem dissesse o que estava escrito ali, naquela parede. Foi justamente nesse momento, quando perplexos, os encantadores não conseguiram decifrar aquela mensagem. Era uma mensagem enigmática, criptografada. Foi nesse momento que Daniel foi lembrado, e foi nesse momento que Daniel foi chamado. Ele foi introduzido à presença do rei, e logo reconheceu o que estava escrito ali. É interessante que Billy Graham, pregando sobre o banquete de Belsazar, disse que quando Daniel entrou na sala do banquete do rei, que perguntaram a Daniel: Daniel, você conhece essa letra aí? Aí Daniel disse: é claro que eu conheço, é a letra do meu pai. O meu pai escreve assim, e eu sei exatamente o que é que está escrito ali. Ninguém pôde, mas Daniel pôde. Dê uma glória bem bonita para Jesus aí onde você está. Daniel, nos diz a Bíblia, que protestou contra Belsazar naquele momento, pois Belsazar não humilhara o seu coração diante de Deus. Está escrito em Daniel capítulo 5, versículo 23. Daniel protestando contra o rei de então, o rei Belsazar. Ele disse o seguinte: olha, Belsazar, tu te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Você fez diferente do seu pai, porque quando o seu pai se ensoberbeceu e o Senhor tratou e tocou no seu pai, o seu pai se humilhou e reconheceu que só o Senhor é Deus. Mas você não aprendeu com a história, não aprendeu com os erros do seu pai, e você insistiu em pecar, insistiu em zombar, insistiu em profanar as coisas de Deus. E por isso, Belsazar, foi escrita essa sentença na parede, e essa sentença é contra você. E a sentença é: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, contado foi o teu reino e acabou. Deus colocou um ponto final no teu reino, Belsazar. Tekel, pesado foste na balança de Deus e achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. A Bíblia nos diz que na mesma noite, naquela mesma noite, a maior potência da terra caiu. O maior monarca da terra morreu e Dario Medo ocupou o trono em seu lugar. Sabe por quê? Porque com Deus ninguém brinca. Porque Deus não se deixa zombar e Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar,
isso ele vai colher, porque o nosso Deus é um Deus terrível. Você pode dizer a quem está do seu lado, diga assim: Deus é um Deus terrível. Quem está sentindo a presença e a santidade desse Deus aqui nesta noite? Deus é terrível. Mas sabe, adolescentes e querida igreja, o que nos chama a atenção, voltando para o relato do capítulo 5, é a motivação pela qual Daniel foi chamado, e porque somente ele e nenhum outro sábio ou astrólogo do reino da Babilônia conseguiu decifrar aquele enigma. Sabe por que Daniel foi chamado? Porque Daniel era uma referência. Porque Daniel era um modelo de sábio. Daniel era um porto seguro. Daniel era uma reserva espiritual de Deus para aquela geração corrompida e perversa. Daniel era uma referência. Quem pode dizer amém por isso, irmãos? Mas a pergunta é: o que fazia de Daniel uma referência? Porque ele era considerado e é até hoje considerado uma referência. Dentre tantas razões eu poderia citar pelo menos duas. A primeira razão pela qual Daniel pode ser considerado uma referência está nas palavras da própria rainha que foi introduzida à sala do banquete do rei, depois da escrita na parede. Está escrito em capítulo 5, versículo 11 de Daniel, que a rainha disse assim: olha, rei, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Claro que Daniel não tinha o espírito dos deuses santos. Daniel tinha o Espírito Santo. É que a rainha era leiga, não sabia explicar. Porque só quem consegue compreender as coisas de crente é crente. Crente é quem tem a mente de Cristo. Dê uma glória para Jesus por isso. Pode ser rico, intelectual, o que for, mas não compreende o poder que tem na tua glória. Não compreende o poder que há nas línguas estranhas que saem da tua boca. Não compreende o poder que há no teu louvor. Não compreende o poder que há quando você dobra os joelhos para falar com um grande Deus. Levante as mãos e dê um brado de glória para esse Deus maravilhoso. Daniel era uma referência porque ele tinha o Espírito Santo. E transportando essa realidade para o Novo Testamento, nós sabemos que somente os convertidos, os salvos, é que têm o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 5:5 que o Espírito Santo nos foi dado. E o Espírito Santo só nos foi dado quando na nossa conversão, quando da purificação dos nossos pecados com o sangue de Jesus. Nós vemos isso claramente em uma passagem como João capítulo 20, versículo 22, Jesus já tinha consumado a obra dele na cruz do Calvário. Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. E agora Jesus está com os seus discípulos. E em determinado momento das instruções aos seus discípulos, lá no capítulo 20, versículo 22 de João, Jesus sopra sobre ele e diz assim: recebei o Espírito Santo. Ele estará convosco, mas ele estará em vós. A partir de agora ele entra em vocês. Vocês agora têm o Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo quem é salvo. Só é salvo quem se converteu e passou pela purificação do sangue. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem certeza que tem o Espírito Santo? Ele está aí? Ele está aí, tem certeza disso? Você está sentindo a presença dele? Você está sentindo ele se movendo, aleluia, dentro de você nesta noite? Agora, é bom dizer que ter o Espírito Santo é mais do que desfrutar da sua habitação. Vocês ouviram isso? Ter o Espírito Santo é mais do que desfrutar apenas da sua habitação. Ter o Espírito Santo é desfrutar da sua plenitude, isto é, do seu fruto, que está lá em Gálatas 5:22, o caráter de Cristo sendo gerado em nós,
A santidade de Deus sendo gerada em nós para que a gente se pareça cada vez mais com o Senhor Jesus, o fruto. Mas ter o Espírito e ter a plenitude do Espírito é, além de ter o fruto, ter também os dons, as suas atuações sobrenaturais e poderosas, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. E olha, queridos irmãos adolescentes, em Daniel, a gente percebe ambas as manifestações. Daniel tinha o fruto, porquanto era um jovem que vivia uma vida de santificação, consagração e dedicação ao Senhor. Mas Daniel também tinha os dons. Daniel desfrutava das manifestações poderosas e sobrenaturais de Deus. Assim que combinadas essas duas realidades do Espírito, fruto e dons, Daniel vivia a plenitude do Espírito. De forma que hoje é necessário que essa nova geração também viva a plenitude do Espírito Santo. Tenha tanto os dons quanto o fruto. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Mas, além de dizer que Daniel era uma referência não porque tinha o Espírito dos deuses santos, mas tinha o Espírito Santo, eu quero dizer em segundo lugar, que Daniel era considerado uma referência, porque a mesma rainha disse que Daniel tinha luz. Será que você poderia repetir após mim para fixar na sua mente e você nunca mais esquecer desta segunda noite de congresso? Diga o mais alto que você puder, diga assim: Daniel tinha luz. Daniel tinha luz. Foi o que a rainha disse sobre ele no capítulo 5, versículo 11 de Daniel. E pelo Novo Testamento, eu quero dizer a vocês que estar em Cristo é ter luz. Jesus disse em João 8:12 o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Daniel tinha luz, e por isso o seu caráter, a sua conduta eram diferentes do caráter e da conduta daqueles que estavam em trevas. Quem tem luz e está na luz, vive diferente de quem está em trevas. Nós poderíamos falar muito sobre isso, mas eu quero destacar somente uma passagem do Novo Testamento, em que o apóstolo Paulo estabelece um contraste entre o estado espiritual e a conduta dos que estão em trevas, em relação ao estado espiritual e a conduta daqueles que estão na luz. Em Romanos capítulo 13, versículos 12 a 14, o apóstolo diz que quem está na luz, preste atenção nisso, se comporta com decência, com pureza, com honestidade e com santidade. Você quer saber se um adolescente está na luz? Olhe para a conduta dele, olhe para a conduta dela. Se ele é decente, se ele é puro, se ele é temente a Deus, se ele é consagrado ao Senhor, se ele vive em santidade, ele está na luz. Mas a Bíblia nos diz que quem está em trevas participa, à luz desse texto de Romanos 13, de festas desregradas, de bebedeiras, e não é toda festa que cabe o crente, diga amém por isso. Amém. Comete imoralidade sexual. E o adolescente cristão, ele precisa ter uma vida pura, uma vida casta, uma vida resguardada. Ainda que seja zombado, hostilizado, é problema de quem zombar, é problema de quem hostilizar. O seu negócio é com Deus, é com a palavra de Deus, é com a sua igreja, é com o seu corpo, é com a sua pureza. Por isso que adolescente cristão não fica. Aleluia. Por isso que adolescente cristão não pratica julgo desigual. Ele não é crente, mas é bonzinho, está em trevas. Ela não é crente, mas é simpática ao evangelho, está em trevas. É por isso que o adolescente cristão espera o tempo da maturidade para desenvolver um relacionamento afetivo. Porque ele é luz, ele é luz, ele é luz, ele é luz. Ele não está em treva. Levante a tua mão e dê o maior brado de glória que você puder nesta noite.
Vai se segurando aí, glória a Deus. Quem está em trevas comete imoralidades, depravação, vive em desavença, briga, peleja, contenda, inveja e ainda vive para satisfazer os desejos da sua carne. Vive para satisfazer os impulsos carnais que vêm em qualquer área da vida. Mas que hoje eu e você possamos dizer como o apóstolo Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Nesta segunda noite o Espírito Santo convida você a pegar essa carne terrível que está dentro de você, essa carne terrível que está dentro de mim. Ela vai para a cruz hoje em nome de Jesus. Você vai sair daqui mais puro, mais santo, mais decente, vivendo na luz. A tua luz vai brilhar mais a partir de hoje em nome de Jesus. Quem está sentindo a presença da luz de Cristo aqui? Jesus disse, adolescentes e querida igreja, que nós somos a luz do mundo e que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens para que eles glorifiquem o nosso Pai Celestial. Está lá em Mateus 5,16. E o apóstolo confirma isso. Isso é muito sério. Lá em Filipenses 2,15, dizendo que quando o adolescente crente vive uma vida irrepreensível, sincera, quando ele é um filho de Deus inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa como a nossa, tenebrosa, a mais tenebrosa das gerações é a nossa. Aí a Bíblia nos diz que quando vive uma vida irrepreensível, sincera, inculpável, que não tem do que ser acusado ou acusada, aí Paulo disse, aí ele começa a resplandecer, ele começa a brilhar como astros no mundo. Assim que um primeiro aspecto de ter luz tem a ver com o caráter, tem a ver com a conduta, tem a ver com a postura e o comportamento espiritual. E talvez você esteja me ouvindo e dizendo, olha, irmão Valber, ouvindo essas palavras, eu acho que eu já não tenho luz. Ou eu acho que a luz da minha vida já está se apagando por causa dos meus pecados, das minhas atitudes, das minhas palavras, da minha leviandade. A minha luz já está se apagando e minguando. Mas eu vim aqui da parte de Deus para te dizer que em nome de Jesus, e pelo poder da santa palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, a tua lâmpada não vai se apagar. Eu não sou muito de fazer isso, mas para interagir com vocês que são adolescentes, diga para quem está do seu lado, não vai se apagar. Vai não. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, a tua lâmpada não vai se apagar. Para crentes e jovens e adolescentes que chegaram aqui com a luz praticamente minguando e apagando, vai acontecer com você hoje o que aconteceu com Israel nos tempos do profeta Samuel. Lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo número 3, a Bíblia nos diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, uma voz bradou dos céus e chamou Samuel pelo nome e disse, Samuel, Samuel, a minha lâmpada não vai se apagar em Israel, a minha lâmpada não vai se apagar no meio dessa geração. Eu tenho reserva, eu tenho luz, eu tenho jovens consagrados e dedicados, e em nome de Jesus eu digo nesta noite, a lâmpada de Deus não vai se apagar nesse estado, nesta nação, nesta igreja, no meio da juventude, no meio dos adolescentes, porque Deus tem reserva. Deus ainda tem adolescentes santos, puros e consagrados a Ele. Sinta a presença de Deus aqui nesta noite. Os céus estão se abrindo, está descendo renovação espiritual sobre as nossas vidas. Ele está derramando azeite na minha e na tua lamparina e está mandando fogo, 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 fogo. A gente vai sair daqui como tochas inflamadas das mãos de Deus. Quem
quer isso para a sua vida? Quem quer fogo para a sua vida? Quem quer luz para a sua vida? Oh, aleluias. O fogo de Deus já está descendo aqui nesta noite, está queimando tudo aquilo que não agrada a Ele. O fogo de Deus está passando no meio desta geração. O diabo não vai conseguir apagar as nossas lâmpadas. A gente vai continuar ardendo. A gente vai continuar brilhando para a honra e a glória do nome de Jesus. Então luz tem a ver em primeiro lugar com conduta, com caráter, com postura, com decência, com santidade, com consagração ao nosso Deus. Mas é interessante, queridos jovens e adolescentes, que quando a rainha disse que Daniel tinha luz, ou em Daniel se achava luz, ela relacionou essa luz à inteligência e à sabedoria de Daniel. Ela relacionou essa luz à capacidade de Daniel interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis e complexos. Isso está em Daniel capítulo 5, versículos 11 e 12. E eu gostaria de entrar um pouco nessa questão também. Vocês têm luz porque vocês têm o Espírito Santo e têm um caráter semelhante ao de Jesus e vivem em pureza e santidade. Mas eu senti esse direcionamento muito forte da parte de Deus para dizer que a luz de Deus será acesa não apenas em relação à sua vida espiritual, mas Deus vai te dar luz em relação ao seu entendimento. Deus vai lançar luz hoje na tua mente. Deixa eu dizer algo para você. Daniel tinha luz na sua mente para compreender as ciências deste mundo. E em relação às ciências deste mundo, eu quero dizer aqui a vocês, e eu creio que essa palavra seja profética para vocês, adolescentes, para aqueles que estão me vendo em casa. O Senhor vai abrir o entendimento de vocês em relação às ciências deste mundo. Primeiro, nem todos trilharão a carreira acadêmica, mas muitos vão trilhar uma carreira na área técnica. E o Senhor vai abrir a tua mente para você ser um perito nas áreas técnicas. Em Êxodo capítulo 36, versículo 1 está escrito: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. O santuário, com a sua complexidade, com a sua diversidade, com os seus projetos arquitetônicos, com as suas medidas, com o design de cada coisa ali, Deus ia falando e Bezalel e Aholiabe entendiam, colocavam no papel e diziam: já entendi, vou fazer. Eles se tornaram exímios técnicos, e eu quero dizer que vai ser assim com muitos que estão aqui, se tornarão exímios técnicos. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor está dando luz na tua mente e você vai se tornar um perito naquilo que você faz. Quem crê nesta palavra, dê um brado de glória para o Senhor. Em Provérbios 22 e 29, Salomão disse assim: você vê um homem perito no que faz, pois ele será colocado diante dos reis. Haverá rapazes e moças nessa igreja que receberão tanta luz na sua mente para serem técnicos, profissionais no que fazem, que vão ter clientes no estado, vão ter clientes na nação e vão ter clientes fora da nação. Eu não estou dizendo isso para alegrar vocês somente, eu estou dizendo isso porque é palavra de Deus. Peritos são levantados a partir de hoje aqui nesta igreja. Mas além de iluminar a tua mente na área técnica, sabe o que é que Deus vai fazer?
vai iluminar o teu entendimento em relação às ciências humanas, às ciências exatas e às ciências biológicas e médicas. Adora o Senhor, porque olha, tem muita luz de Deus brilhando em mentes aqui, em corações. Há uma Shekinah de Deus aqui nesta noite. A partir de hoje tu pegarás os livros e compreenderás o que está escrito. A partir de hoje você vai pegar aquela fórmula que quebra a tua cabeça e você vai entender, porque é uma luz de Deus brilhando na tua vida. A partir de hoje, moças e moços vocacionados para a área de ciências biológicas, que sentem essa vocação, mas estão desanimados porque não entendem nada, a partir de hoje você vai abrir o livro e o Senhor vai lançar luz e você vai compreender em nome de Jesus. Em primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 29, está escrito: Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e ciência, conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. A mente de Salomão funcionava na velocidade da luz. Ele pensava, raciocinava, escrevia sobre as mais diversas áreas do conhecimento. E o Deus de Salomão está aqui no templo central e Ele está dizendo: me busque, viva uma vida de luz, de consagração, e eu vou fazer o mesmo na tua vida. E sabe o que é que vai acontecer? Não é falsa teologia da prosperidade não, mas é uma prosperidade bíblica para aqueles que temem ao Senhor. Há provações nos mais variados ambientes do conhecimento. Em Daniel 1:20, a Bíblia nos diz que no vestibular da Babilônia, Daniel e seus amigos foram achados 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Eu não estou falando para preguiçoso, eu não estou falando para gente acomodada, eu estou falando para gente que faz a sua parte. Deus está dizendo a partir de hoje: 10 vezes mais, 10 vezes mais, 10 vezes mais. Quem crê, levante a mão para adorar e glorificar o Deus que é o dono da ciência. Tira a inquietação e o medo do teu coração, porque cadeiras já estão reservadas para você. Aprovação em Enem, aprovação em vestibular, aprovação em concurso municipal, aprovação em concurso estadual, aprovação em concurso federal. Cadeiras dentro do Brasil, intercâmbio internacional. Deus está dizendo hoje: eu estou abrindo a tua mente. Daniel tinha luz para compreender as ciências deste mundo, mas Daniel tinha luz para compreender as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Sabe o que é que Deus vai fazer hoje? Vai abrir a tua mente, e a partir de hoje você vai compreender as escrituras. Está lá em Daniel 9:2, ele meditava, ele lia nos livros, ele lia a palavra de Deus, ele lia o profeta Jeremias, ele compreendia, a mente dele estava aberta, estava iluminada para isso. O Senhor fará o mesmo com esta geração. Em Lucas 24:45 está escrito: então Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Abriu a mente dos discípulos, e os discípulos começaram a entender a palavra. Começaram a entender que a palavra era cristocêntrica. O que estava nos salmos, nos profetas, na lei, apontava para Cristo Jesus. A mente deles se abriu. E o Senhor fará o mesmo com você. Tem adolescente que quando vai ler a Bíblia dá sono.
que tem fastio pela palavra porque não entende nada. Mas a partir de hoje, até as genealogias você vai entender, porque o Senhor está abrindo o teu entendimento, está lançando luz. Eu era um adolescente, estava aí onde você está, não no grande coral, mas estava por ali. E eu vi quando um dos pastores convidados pelo nosso pastor presidente contou um testemunho aqui, neste púlpito. E ele falou de um homem muito simples, que morava no sul do país e que trabalhava roçando mato. Mas era um homem do coração puro, consagrado ao Senhor, muito sincero e agradável a Deus, e que tinha um chamado da parte de Deus. E ele tinha intimidade com o Senhor, e ele estava roçando mato, quando de repente, lá no meio do mato, Deus falou com ele, porque Deus ainda fala, diga amém por isso. Amém. Aí disse assim: meu servo, eu estou te chamando para o meu presbitério. Ele conheceu a voz de Deus, jogou a ferramenta no chão, saiu correndo para casa. E quando chegou em casa, que abriu a porta, ele caiu de joelhos chorando, dizendo: Senhor, o presbítero é o homem da tua palavra, e eu não sei ler, e eu não sei escrever, mas eu conheço a tua voz, eu sei que foi o Senhor que falou comigo. Como é que o Senhor fala isso comigo? Aí ele viu quando um homem todo de branco entrou na casa, e esse homem estava com a pena dourada. E esse homem tocou na cabeça daquele homem e disse assim: meu servo, receba a ciência da palavra. Esse homem está aqui nesta noite com a pena dourada e está dizendo: receba a ciência da palavra. E aquele pastor disse: sabe quem é esse homem? Hoje ele é o meu pastor presidente. E ele disse: até de genealogia ele tira a mensagem, prega 2 horas e ninguém se levanta, porque Deus abriu, lançou luz. E vai ser assim contigo em nome de Jesus. Se você crer, dê uma glória bem bonita para ele. Agora tem uma coisa, viu? Ele vai abrir o teu entendimento. Não é para você ficar arrogante, não, soberbo, cheio de pose, colocar um paletó, uma pasta, e como diz o Matuto, chegar todo entitelado no culto, com a voz impostada, pensando que é alguma coisa. Não é para isso. Ele vai abrir o teu entendimento para você conhecer Ele, para você se deleitar nele, para você ter experiência com Ele. Quem quer conhecer mais? Quem quer conhecer mais o Senhor? Ele diz em Jeremias 9, versículos 23 e 24: não se glorie o forte na sua força, o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu mais tenho pedido, é o que eu mais tenho insistido com Deus. Tem tanta coisa para eu pedir, mas eu estou focando nisso. E o que é, salmista, que tu queres? Eu pedi ao Senhor e eu estou buscando isso. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a formosura do Senhor. E eu quero aprender no seu templo. Eu quero saber mais dele. Eu quero conhecer mais ele. Eu quero mergulhar mais nele. Custe o que custar, eu quero conhecer mais o Senhor. E isso vai acontecer por meio das Escrituras Sagradas. Jó 42:5. Era como se Jó estivesse dizendo: valeu a pena as noites que eu passei, os lutos, as perdas, o desprezo, os traumas. Valeu tudo, sabe por quê? Porque antes eu conhecia ele só de ouvir falar, mas agora eu estou vendo ele, agora os meus olhos veem ele. Mas em último lugar, e já encerrando, Daniel, além de ter luz nas ciências deste mundo,
Nas escrituras sagradas, ele também tinha luz na sua mente para compreender as visões e revelações de Deus. Olha aqui para mim, adolescentes. Se vocês buscarem a Deus e viverem na luz, a partir de hoje o Senhor vai começar a abrir o teu entendimento espiritual. E vocês vão começar a ter experiências que você nunca teve com o Senhor. Eu estou falando da dimensão espiritual. No capítulo 2, Daniel compreendeu a visão da estátua. Cada parte da estátua é um império. A pedra cortada sem mão, o reino do Messias, que está vindo aí. No capítulo 4, ele compreendeu a visão da árvore frondosa que era cortada, era Nabucodonosor. Mas o tronco era deixado na terra, ele seria restaurado. No capítulo 5, ele compreendeu a escrita na parede. No capítulo 7, ele compreendeu a visão dos 4 animais. Visão correspondente, paralela da estátua. No capítulo 8, ele compreendeu a visão do carneiro e do bode. No capítulo 9, ele compreendeu a revelação das 70 semanas. E no capítulo 10 e 11, ele compreendeu a revelação da sucessão dos impérios da terra. Eu quero dizer a vocês que Daniel prosperou grandemente, porque ele recebeu luz nas ciências deste mundo, mas na dimensão espiritual também. Ele andava pelo profundo do Senhor. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta a você aqui nesta noite. Você quer isso para a sua vida? Você quer entendimento espiritual para compreender visões e revelações da parte do Senhor? Quantos querem isso aqui para a sua vida? Levante a mão e adore ao Senhor. À luz da nova aliança, isso começa com o batismo com o Espírito Santo. E depois do batismo vem os dons espirituais. E no meio dos dons está o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra da ciência. E na palavra da ciência estão contidas as visões e revelações do Senhor. Mas tudo começa com o batismo com o Espírito Santo e com fogo.